Muito se fala sobre transformar o mundo, mas você está pronto para realmente fazer isso acontecer? Transformar é agir, é ir na direção de um caminho ainda desconhecido. Para nós, transformar é tudo isso e mais. É ter a coragem de se reinventar. O novo deixa outras formas de conexão acontecerem. Por meio da tecnologia, do fomento à educação e às ideias empreendedoras, estamos criando novas experiências e ajudando a mudar vidas. Afinal, o futuro não é feito só de números, e sim de pessoas. Por isso, o nosso convite para a transformação é aberto a todos que querem ser parte dela. Mentes inquietas, projetos desafiadores e diversos, de startup a grandes empresas. Tudo isso é possível, porque nos guiamos por um propósito ainda mais claro. Transformar o mundo empoderando as pessoas a ver dados de forma diferente. Ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Vamos transformar juntos? Oracle, a transformação começa aqui. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Labradoodle, donut de croissant, short saia. É uma saia e shorts. Todo mundo adora combinações. E as empresas também. E hoje elas estão adotando uma abordagem de nuvem híbrida com a IBM, que permite que você use inteligência artificial para se modernizar sem criar do zero, além de reunir todos os seus parceiros e clientes em um só lugar. É por isso que bancos, varejistas e empresas de telecomunicações estão escolhendo a nuvem híbrida, usando as ferramentas, as plataformas e o conhecimento da IBM. Olá pessoal, meu nome é Roberto Arruda, sou Chief Revenue Officer na SkyOne e eu quero convidá-lo nesse evento sensacional ABS Conference 2021. Hoje vai ter um roundtable que eu tenho certeza que você precisa participar. Ricardo Brandão, nosso CEO aqui na SkyOne, vai estar junto com outros feras discutindo como pensar fora da caixa. Eu tenho certeza que você quer reinventar o seu modelo de negócio, participar dessa dinâmica de transformação que o mercado está vivendo aí fora. Você e SV Software House não pode perder. Ricardo Brandão, nosso CEO SkyOne, vai estar com você nesse roundtable. Participe, venha conosco, seja bem-vindo. Nesse programa vamos explorar as origens do universo e encontrar a resposta para tudo. Totus ou Totivis? Eis a questão. Até totos brutos! Naquela altura eu estava tão desesperada, então eu só conseguia pensar no meu filho e gritar: é Tovis! É Tovis! É Totis! É Totis! Totivis. Aí diz a Shirley: é Totivis. Eu digo: não, é Totus. Santa ignorância! Vocês jovens não sabem mais pronunciar as palavras. É Compreende? TV Tocantins. Tocantins TV. Eu digo, Shirley é Totus e ela Totis. Eu disse, Shirley, vá tomar no... Tovis Talks, o seu podcast de tecnologia. Oh my God! Shalom! Gente, o certo é totus, mas não importa como você fale. Totus é uma palavra universal. Vem do latim, por isso que o V tem som de U e significa tudo.
porque no universo da tecnologia é isso que a TOTUS faz. Tudo. Que nem eu! É TOTUS, a maior empresa de tecnologia desse Brasilzão. Ah, tá velho! A gente vai agora para a primeira round table do nosso evento. O tema dessa mesa é a inovação pragmática. É hora de pensar e agir fora da caixa com propósito. Os nossos convidados são o Alexandre Frankel, CEO da House e presidente do conselho da Vitacom, o Celson Plácido, CIO e sócio da Roaring, o Guilherme Horn, diretor de estratégia e inovação do Banco BV, e o Ricardo Brandão, CEO e fundador da SkyOne Solutions. Eu vou convidar para voltar a fazer companhia aqui para a gente a jornalista Silvia Bassi, que vai fazer a mediação desse bate-papo. Olá, pessoal. Tudo certinho aí? Deixa eu ver se eu estou ouvindo vocês aqui. Tudo certo? Vocês me ouvem? Sim, boa tarde, Silvia. Eu ouço bem. Oh, beleza. Aquela pergunta clássica, né, que ninguém podia escapar de fazer um evento online, se não ter essa pergunta. Gente, bom, só fera aqui, né? Vou caprichar aqui, vou tentar caprichar, tirar o máximo possível. A gente tem 45 minutos aqui para conversar, perguntas entrando também da plateia, que está mandando bastante pergunta. Eu queria começar só explicando para quem está assistindo a gente da onde a gente está vindo, né? E para onde a gente pretende ir. A ideia é a seguinte: hoje todo mundo tem pressa, não tem como escapar disso, a transformação é necessária. Esses convidados que estão aqui, todos eles passaram por algumas revoluções, por virar empresas de cabeça para baixo, por quebrar o próprio molde, e isso é uma coisa que é exigida das empresas hoje, se elas querem realmente ganhar resiliência digital e, principalmente, atravessar essas ondas exponenciais, né? E aí vem a pergunta: será que a gente consegue ser pragmático, né, nessa quebração de moldes? Será que a gente consegue fazer uma gestão pragmática da inovação, abandonar o conforto do negócio legado e mergulhar num novo negócio digital de peito aberto? Esse é o que mais apavora, né, as empresas, principalmente as empresas incumbentes, que a gente chama, que são as tradicionais, né? Pensar e agir fora da caixa, especialmente se aquele legado ainda está confortável, né, do tipo, não, mas vai demorar para quebrar, né, ou vai demorar para assumir, ou ainda está longe, né? A pandemia mostrou que não é bem assim. Exige uma definição de novos propósitos corporativos, né? Exige um entendimento profundo das empresas, dos seus clientes e consumidores, porque, às vezes, o cliente e consumidor daqui a 5 anos não é o mesmo, né, que você tem hoje, então você vai ter que abrir mão. E todos vocês já passaram por isso aí. Então, o nosso objetivo aqui é conseguir tirar de vocês, o meu, né, pela minha obrigação aqui, meu trabalho, vai ser conseguir tirar de vocês aqui as melhores ideias para compartilhar como é que você consegue trabalhar em ambientes de alta volatilidade, buscando a mudança como uma forma de resiliência e uma forma de crescimento dos negócios. Então, a gente combinou, né, para quem está assistindo, a gente já fez um combinado prévio, que eu vou passar agora uma primeira pergunta para todos vocês e pedir que vocês façam, cada um de vocês, 5 minutos de análise sobre essa pergunta, né? Então, a pergunta é a seguinte: no meio de um ambiente de mudança rápida e alta competitividade, como é que a gente é pragmático e disruptivo sem perder o propósito corporativo? Parecem que são coisas que não se falam, mas eu queria entender como é que a gente faz elas se falarem.
Então, eu vou propor, a gente pode começar pela ordem do relógio, aí, Alexandre, você quer começar? Fala, Silvinha, é um prazer poder começar aqui, obrigado, parabéns pelo evento, demais estar aqui Obrigada. com você, parabéns aí, e queria saudar aí todo mundo que está no painel aqui, não vou citar nome por nome, vou fazer uma introdução rápida. Você sabe que quando eu comecei a empresa, quando eu fundei a Vitacom, ela nasceu de um propósito, né? Eu era um cara que ficava 5 horas por dia dentro de um carro e eu imaginei uma forma diferente de se viver na cidade, em que as pessoas poderiam ter mais tempo, morar mais próximas, e a gente criou um conceito de apartamentos compactos em que a pessoa poderia morar fora, né? Morar perto. O nosso propósito é gerar tempo para a pessoa, gerar uma cidade diferente, reinventar a cidade. E a empresa foi evoluindo, a gente entrou na era digital, os processos são totalmente digitalizados. Hoje, 90% dos clientes eles compram sem a presença física. Então, é possível você trabalhar de uma forma muito pragmática, evoluir com o propósito latente, né? E esse DNA da empresa de questionar de ir adiante. E daí aconteceu algo muito interessante, que acho que é o que eu queria engrandecer aqui e compartilhar com vocês. O mercado, a Vitacom hoje ela completa 10 anos, né? Uma empresa que hoje chegou a 1,5 bi de faturamento, então o negócio cresceu, mas o mercado evoluiu, né? A gente percebeu que as pessoas cada vez mais gostariam de morar como um serviço, né? Não necessariamente comprar o seu apartamento, e como provocar uma evolução. E principalmente, Silvinha, aqui existe um desafio, como é que você faz uma disrupção em um negócio que está no ápice, né? Que está bombando, no recorde do seu faturamento, do lucro. Porque geralmente quando as coisas vão mal, quando a empresa está ameaçada, é fácil você falar, né? Vou fazer uma transformação, vou me mexer, vou trazer uma consultoria. Mas e quando está tudo bem, o que fazer? Então a gente começou a se questionar, né? Qual seria o movimento correto numa transformação digital, como manter o nosso propósito, o nosso modelo de negócios. E a gente teve uma solução, de certa forma, inusitada. Existem empresas que fazem uma transformação interna, né? Está aqui o Banco BV, acho que é um caso incrível, que a gente faz negócios há muito tempo, entre várias outras empresas. O Magalu, eu acho um case sensacional de uma reinvenção de uma empresa de muitos anos. E a gente fez um movimento lateral. A gente criou uma outra empresa, com uma outra cultura, uma empresa nativa digital, que ela tem a bagagem, ela tem o nome da companhia, que é a House, que ela oferece a moradia por assinatura. É um modelo 100% digital, totalmente diferente. Então, é um modelo que talvez ameace o nosso modelo anterior. É um modelo que, de certa forma, pode disruptar a nossa indústria, mas a forma que a gente encontrou de criar algo novo, uma cultura diferente, foi abrir uma outra empresa no movimento lateral, com outras pessoas, com outro grupo de investidores, e assim trazer um outro propósito, né, de reinventar a moradia através do modelo de assinatura, com novas pessoas, com uma nova cultura. E eu acho que não tem certo ou errado aqui, né? Existem empresas que conseguem fazer um movimento fantástico interno, tem outras que preferem fazer um movimento lateralizado, outras preferem fazer um movimento de M&A, mas aqui o recado que eu queria deixar é que você precisa se mexer, né? Não dá para parar. Hoje os negócios são reinventados, são disruptados em cerca de ciclos de 5, 10 anos, então é importante que a gente tome atitude, se movimente e traga novos modelos para as nossas companhias. Voltando aí para você. Bacana, a gente vai explorar mais esse negócio de quebrar molde, e principalmente porque essa coisa da economia da assinatura é uma coisa importante. Celso, eu vou te pedir para entrar, eu estou indo na ordem alfabética, tá, gente? Celso, você vem de virar um negócio de ponta cabeça, de cabeça para baixo, e está fazendo outro, aí você já está tascando tecnologia, então acho que conta. Boa tarde, primeiramente, obrigado pelo convite, Silvia, a todos aí os participantes. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 23 anos e trabalhei, eu diria, nos 3 modelos. Primeiro modelo, eu comecei em banco de investimento, comecei como analista de ações, fui gestor de renda variável, depois passei por um modelo de plataforma, que era o modelo da XP, onde eu fui sócio e estrategista por lá também, que era um modelo disruptivo, mas que hoje ainda tem 90% dos investimentos dos brasileiros ainda permanecem nos bancos, né? O brasileiro tem muito, isso é muito interessante, porque o brasileiro tem muito medo
de investir, de perder o dinheiro, mas investe em pirâmide. Como é que você explica uma situação como essa, né? Eu não vou investir, que eu não acredito, não compro ações que vai quebrar, eu vou perder meu dinheiro. Mas ele vai lá e acredita no 10% ao mês. Então, de retorno, né? Ele acredita no conto da carochinha. Então, assim, e aí desde esse ano, eu tive uma empresa de educação também, que formava profissionais para o mercado financeiro, ela foi comprada no início desse ano, e eu topei aí o desafio, sou sócio e responsável pela toda a parte de investimentos da Warren. E nesse processo que eu falo, que são 3 modelos, né? O primeiro modelo começa com o banco tradicional. Eu brinco que quando meus filhos nasceram, eu tenho um casal de gêmeos de 10 anos e eu tenho um menorzinho de 1 ano. E quando esses meus gêmeos nasceram, há um pouco mais de 10 anos, meu sogro, né, e sogra me deram uma caderneta de poupança para eles. Eu falei, não, isso não, a gente tem que investir melhor o dinheiro, né? Eu invisto com meus filhos em ações. Meus filhos, há pouco tempo atrás, teve a abertura de capital do Roblox, queriam participar, porque eles falaram que era disruptivo o Roblox, que pegava o usuário desde novinho, né, e ia acompanhando ele, ia pegar novos usuários também, a ação vai subir muito, tudo mais. Então, eles falando sobre investimentos e modelos disruptivos também, me dando uma aula sobre isso. A ação subiu 42% no dia da abertura e eu não tinha comprado as ações para ele, fui cobrado em relação a isso. Então, eu participo de um modelo que é um modelo ainda que está iniciando no Brasil, mas que lá fora já tem muito tempo, que é o modelo da consultoria, onde você paga uma taxa, né, para ter essa consultoria, esse planejamento financeiro. E aí, a grande discussão, a gente vai falar mais sobre isso ainda, é como é que você gera escala, como é que você não sai, como você mesmo citou, do seu propósito, porque é mais fácil, às vezes, ir por outro caminho, que é mais rápido. Mas como é que tem essa decisão? Então, se você está fazendo certo, e ano passado eu cheguei a montar minha consultoria, que foi incorporada pelo Warren, você fala, estou fazendo certo. Ele pode demorar mais ou não, mas a pandemia também acelerou esse processo online de busca por informação, mas acho que tudo vai passar pela educação. Então, para não me alongar muito e todo mundo ter tempo para falar, eu acho que tudo passa pela educação. Foi isso que eu tive e continuo. E cada um, eu brinco, cada um no seu quadrado. Cada um é especialista nisso, a população tem que entender. Quando você quer obter uma informação, você vai no médico, né? Quando você está doente. Quando você quer uma parte jurídica, você vai no advogado. Quando você quer comprar um imóvel, você vai lá num consultor imobiliário, algo do tipo. É a mesma coisa com finanças, né? As pessoas precisam entender melhor sobre isso e lidar melhor com o seu dinheiro. Então, isso faz parte da nossa vida, porque no Brasil tinha um erro que ficar rico é errado, né? Que você explora as pessoas. E, pelo contrário, a gente está vendo aí cada vez mais os jovens, ainda bem, estão buscando informação para ter a sua empresa, para empreender. Isso, para mim, é fantástico, né? Nós somos mais de 200 milhões de consumidores e temos que explorar isso da melhor maneira possível. Sensacional, muito bom. Guilherme, você fez, para não deixar de ser pragmático, você lançou um livro esse ano, que é o Mindset da Inovação, que é para ter certeza, né, que tem um mapa, um roadmap aí para quem está querendo quebrar o próprio molde e criar novos propósitos. Divide com a gente, que eu sei que você tem muita coisa bacana aí para contar. Legal, Silvia. Bom, primeiro, super obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Mas é exatamente isso. Assim, o propósito do livro foi justamente trazer um caminho mais pragmático para a inovação, né? Teoria, a gente está cheio, né? As livrarias estão cheias aí, né, de teorias sobre o tema, mas eu acho que é importante a gente trazer uma visão de fato pragmática. E eu acho que em toda a minha carreira, seja como empreendedor ou executivo, eu nunca consegui dissociar muito a inovação do propósito da empresa, né? Eu acho que é fundamental, porque é fundamental que a inovação esteja alinhada à estratégia da empresa, e a estratégia tem que estar alinhada ao propósito. Então, eu acho que esse alinhamento ele é fundamental para que a inovação seja verdadeira, né? Lá no grupo Votorantim tem uma frase, né, que vem lá dos fundadores, né, que só tem um jeito de se fazer negócio, que é a forma correta, né? E eu acho que a inovação alinhada ao propósito está muito ligada a isso, né? A gente sabe que a inovação é um baita de um desafio, né? O Frankel acabou de contar aí como ele fez para inovar, né, dentro da empresa, que foi criar um outro negócio para, quem sabe, um dia matar o próprio negócio principal.
né? E esse é um dos caminhos, sem dúvida nenhuma, assim, um dos caminhos que vem sendo muito utilizado, porque lá no livro eu falo assim, na capa do livro, né, tem Mindset da Inovação, inove enquanto não é necessário, porque a gente sabe que o maior impulsionador, né, da ação humana é o medo. Né? As pessoas agem muito em função do medo. Olha a pandemia aqui que fez. Fez um monte de empresa ir para o digital. Estava nos planos ir para o digital? Não estava, mas é o medo. Né? Então, o medo, você agir pelo medo é fácil. O difícil é você agir quando está tudo bem. Né? Como é que você faz quando você tem uma empresa lucrativa? Num dos cursos que eu dou, eu faço um workshop que é reviver uma empresa, uma situação de uma empresa, e você, como conselheiro, né, tomar as decisões. E eu já fiz mais de 20 turmas, né, e o resultado é sempre o mesmo. O interessante é o seguinte, o caso é o caso da Kodak. Só que eu não falo que é a Kodak, né? Simplesmente assim, as mesmas condições que a Kodak enfrentou lá atrás, e que hoje é muito fácil você falar, a Kodak cometeu tomou decisões completamente erradas, como é que ela não enxergou isso, né? Você analisar o ciclo de vida de um produto pelo retrovisor é muito fácil. Né? Você identifica, né, as etapas e você vê que ele estava realmente já no final da curva dele, já, né, a curva S já estava apontando para cima, você já deveria estar inovando. Isso é muito fácil quando você olha para trás. Agora, enquanto você está vivendo aquilo, enquanto você tem um produto lucrativo, né, é muito difícil você tomar decisões como essa de criar um negócio em paralelo para, quem sabe, um dia matar o seu próprio negócio. O Banco BV tomou a decisão de se reinventar, né, de fazer a transformação digital, de criar produtos em paralelo dentro do próprio banco que um dia podem matar os atuais, mas fazer isso tudo dentro de casa. E aí é um desafio gigante, porque você está falando de uma mudança de mindset, né? Você está falando de pessoas passarem a pensar de forma diferente, né, e a empresa tomar decisões de forma diferente. É um baita desafio, né, mas que, felizmente, assim, a gente tem conseguido já colher os frutos, né, dessa decisão que foi tomada lá atrás, né, com muito sucesso. Mas, sem dúvida nenhuma, é um baita desafio e é um desafio que todas as grandes empresas estão enfrentando hoje. Muito bom. Ricardo, você é o disruptivo que chegou, né? E está carregando digamos assim, o fato de você estar concentrado em nuvem, você carrega, obviamente, vamos dizer, o tecido sobre o qual se constroem todas essas disrupções, né? Mas como é que se quebra o molde? Como é que você leva as empresas para realmente quebrar o molde enquanto está confortável, como diz o Guilherme e o Alê? Boa tarde, Silvia. Esse é o grande desafio que todas as empresas têm, né? Eu acho que se eu pudesse convergir um pouco aqui, os nossos colegas estão falando aqui, eu acho que tudo parte de você ter ou instituir uma cultura de inovação dentro de casa. E a forma que você faz isso, tem desde do Alê ali que falou, eles quiseram abrir outra empresa, eles acharam que fazia sentido abrir outra empresa, uma outra cultura, e que nem o exemplo do Guilherme ali no BV, onde eles têm que transformar a própria empresa. Então, acho que cada uma tem seu desafio ali, entende onde é que está colocado ali. Para a gente é até curioso dizer, porque assim, a SkyOne ela tem 7 anos, a gente está falando de inovação o tempo todo, não só da SkyOne, mas exatamente o que você falou, nosso propósito principal é criar plataformas onde os nossos clientes possam inovar. E daí tem vários pontos aqui que a gente leva em conta diante dessa transformação. Eu queria até compartilhar que uma delas é timing, né? Não adianta você chegar com uma inovação antes do tempo. E a questão da pandemia, o que acabou acelerando assim, totalmente qualquer projeção que você tinha. Então, sei lá, desde segmentos, a gente atua em vários segmentos, mas você pegar um segmento como o varejo físico alimentar, a transformação dos caras assim foi brutal para o delivery, né? Entrega através de marketplace, o online, etc. Então, eles foram forçados mesmo que não tinha outra alternativa. E a SkyOne se posiciona exatamente ali, trazendo as plataformas para essas empresas se transformarem.
Agora, dentro de casa, né, o que a gente vê numa empresa jovem, com uma cultura de inovação, né, mas já com seus desafios também de conseguir botar todos esses novos produtos. E aí, o que a gente tem assim, muito claro dentro do nosso DNA e que a gente traz muito é como é que os nossos colaboradores empreendem dentro de casa. Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem o tempo todo que a gente fala, né, como empreender, né, como tomar risco, como ir para cima o tempo todo ali. E acho que tem algumas coisas importantes aqui que eu podia compartilhar, muito baseado no conhecimento empírico mesmo que a gente vai trazendo. Uma regra de ouro que a gente tem aqui é o seguinte: precisa estar dentro do cliente. Não adianta inovar, ter ideias dentro de casa, estando fora do cliente, dentro de um laboratório. Então, a gente leva isso muito a sério, onde a gente está dentro do cliente o tempo todo, né? A gente nasceu assim, criando MVPs, validando com o cliente. Isso é uma regra que a gente tem o tempo todo ali. E a gente não se apega muito quando a gente fala em inovação também, inovação incremental, disruptiva o tempo todo. A gente considera a inovação toda e qualquer evolução que a gente tenha dentro de casa. Então, a gente também traz isso muito dentro da empresa, os pequenos ganhos que a gente tem, seja em modelos de negócio ou alterações de processo que a gente tem aqui. Então, é um pouco do mindset que o Guilherme estava falando ali, como é que a gente constrói isso ali o tempo todo. Agora, é muito importante também saber, talvez até em empresas maiores, né, e quando a gente fala aqui de inovação pragmática, né, o que a gente propaga muito o tempo todo é como é que a gente consegue medir essas inovações, né? A gente tá muito claro que para a gente que não é inovação por inovação, precisamos criar coisas novas o tempo todo, sem estar descolado do cliente lá na ponta. Até porque uma startup, nós estamos aqui um pouquinho maior, com 300 colaboradores, mas também tem todos os orçamentos aqui limitados de inovação, mas como é que a gente cria resultados tangíveis o tempo todo? Né? Como é que a gente cria direcionamento, sabendo onde que a gente tem que investir? E daí a gente tem aquela máxima, que foi assim que a gente começou a empresa, que está muito claro, é como é que a gente testa pequeno, como é que a gente erra pequeno, isso como cultura mesmo, a gente incentiva muito isso, para depois poder acertar grande. Então, são algumas coisinhas que a gente usa aqui dentro de casa, que talvez sirva como exemplo, né, para as empresas que estão nos assistindo aqui, de como é que a gente faz isso, e a gente ainda com talvez um complicador ainda maior aqui, que a gente está ajudando as empresas a inovarem. Não somos nós por nós mesmos. Né? Tem nosso processo de inovação, mas também tem as empresas, e a questão time, para a gente, é extremamente importante aqui, como é que a gente calibra isso. Muito bom, muito bom. Bom, a gente já está começando a receber perguntas aqui, mas eu vou esperar mais um pouquinho para soltar as perguntas, porque a gente tem algumas coisas para conversar. Vocês falaram algumas coisas super importantes, tanto o Ale tocou na questão de que é melhor começar um novo negócio pensando que vai ter uma mudança consumidor, o Guilherme falou a mesma coisa, o Celson estava falando de olhar para esses consumidores do futuro aí, né, e comprar Roblox, porque são eles que dão a direção, né? Agora, em todos esses casos, precisa mudar a cultura corporativa, né? Então, quando a gente pensa em resiliência digital, ela depende unicamente de criar uma cultura corporativa que pensa diferente, ou, como o Ricardo lembrou bem, você precisa criar mecanismos para criar processos para que isso aconteça, medir e, principalmente, trabalhar com um cenário, com uma diretriz clara, né? Porque senão não vai adiantar nada. Só a cultura corporativa resolve? Você quer começar, Guilherme? Posso começar. Não, acho que só a cultura corporativa não resolve, né? Sem dúvida, processos são muito importantes, né? Por exemplo, quando a gente está falando de trabalhar com startups, né? Trazer inovação aberta para o ambiente da empresa, você tem que ter um processo muito bem definido para isso, né? Lá no BV a gente tem os 10 mandamentos para se uma startup, né? Então, a gente não começa uma prova de conceito se a gente não der o caminho definido para o pós-prova de conceito, principalmente se ela der, né? Porque quando dá errado, a gente sabe, né? Descarta e acabou, vamos ver o que a gente aprende dali e tal. Mas, assim, o processo tem que estar muito bem definido para se der certo.
Porque o que mais acontece, e aí eu lembro lá nos meus tempos lá na Accenture como consultor, era muito comum. A empresa ia ver se tinha recursos, se tinha squad alocada para trabalhar, né, aquele novo produto, se tinha orçamento, se tinha equipe dedicada, como é que você muda a esteira atual, tal. Então, assim, a cultura por si só já é um baita desafio você mudar, né? Mas a definição de processos, ela ajuda também nisso, né? Ajuda nessa transformação cultural. Mas, sem dúvida nenhuma, ambos têm que existir. Bem bacana. Ale, quando você resolveu virar de ponta cabeça e se tornar o próprio inimigo antes que alguém aparecesse no meio do caminho, foi muito complicado mudar a cultura. O que foi mais complicado? Tá certo que o head da empresa estava decidido a quebrar, então tá tudo certo, mas nem sempre é assim, né? Por experiência, como é que é resolver? Vamos quebrar antes que alguém nos quebre. Silvinha, você sabe que a cultura é fundamental, tá? A gente tem a cultura que promove o empreendedorismo, a tomada de risco, né? Você não rechaçar o erro. Então, a cultura tem que existir para que se tenha inovação. Isso geralmente leva a inovações, muitas vezes elas são incrementais. Eu adorei que o Guilherme comentou, eu uso muito o exemplo da Kodak. Você imagina o cara que fazia revelação de filme, né? O cara que ia lá e revelava, estava bombando, o cara era o maior do mundo, e falou, amigão, agora a gente não vai ter mais revelação de filme, a resistência que esse cara provê. Então é muito difícil, muitas vezes, a empresa ir contra o seu negócio e quando ele está em movimento de sucesso. Então, muitas vezes a cultura, ela, por mais que ela seja forte, ela não consegue romper alguns paradigmas, algumas crenças daquela equipe. Então, acho que quando eu tomei essa decisão de abrir um movimento na Paralela, vamos preservar o negócio inicial, porque ele ainda tem muito tempo para dar. A gente falou da curva S, então era uma curva S ainda ascendente, e vamos começar uma segunda curva de inovação na Paralela, que elas podem rodar em paralelo durante muitos anos e serem dois negócios muito promissores, ou pode ser que um acabe substituindo ou até mesmo indo contra o outro. Isso gera um certo desconforto, não é um movimento fácil, ainda mais quando o líder muda para uma outra segmentação, ele vai para uma nova jornada, embora ainda exista a ligação, não é um movimento fácil, mas ele precisou ser feito. De novo, não tem regra, tá? Eu acho que tem muitas empresas que conseguem fazer isso internamente, muitas não conseguem. Você imagina no meu setor, se você tem o corretor imobiliário, é o cara que está acostumado a vender apartamento, né? Ele tem alguns vícios de mercado. É muito difícil você disruptar, é muito difícil você romper alguns paradigmas existentes. Então, eu acho que você criar o novo, prover algo diferente, no nosso caso, foi muito importante para poder ter essa movimentação. Educação, né? Educação financeira, que é parte do processo, e vocês têm... E também tem o lado de dentro, né? No caso de vocês, vocês talvez já nasceram com um olhar digital, que é mais... Qual é a dica? Como é que você cria o olhar digital, né? Como é que você cria uma cultura que consegue pensar digitalmente as coisas e consegue achar um caminho? Primeira coisa, né, no Brasil a gente não tem educação financeira, né? Então, agora que está se implementando nos colégios uma educação financeira. Eu mesmo, muita coisa só fui aprender na faculdade e depois na vida real, porque, né, a gente não tem esse lado de lidar com dinheiro, né? Muita matéria, mudar uma grade escolar, universitária, demora anos. Uma faculdade demora 4, 5 anos para você modificar isso. E aí, a gente tem mais de desenvolvedores, nós somos mais de 500 colaboradores, tem mais da metade são desenvolvedores, ou seja, nosso foco é no digital, uma fintech mesmo, para poder escalar nosso negócio. Se a gente não tiver escala, atender o maior número de pessoas, mesmo quem tenha R$100 para investir, até uma família que tenha 100 milhões, não faz sentido, então a gente precisa dessa parte digital. Mas eu acho que o mais hoje importante, né, a gente estava falando disso, cultura é muito importante, o mercado financeiro, que eu sempre trabalhei, é muita volatilidade, crise todo ano, uma crise, ainda mais no Brasil, para chamar de nossa, né? A gente gosta dessa parte, né? Todo governo, independente do governo, gosta de ter uma crise para chamar de nossa, para gerar ruído o tempo inteiro. Então, eu sempre fui tomador de risco.
Então, a primeira coisa é empreender, tomar risco faz parte do meu DNA. Eu sempre tive muita exposição à renda variável, faz parte, é óbvio. Isso é um perfil como investidor. Mas quando eu olho, primeiro, cultura extremamente importante, mas se não tiver processo, não adianta nada. Entendeu? Início, meio e fim. E a gente estava falando na pergunta anterior de ouvir o cliente. Há pouco tempo atrás, eu coordenando a gestora nossa, eu queria unir 2 fundos. O Warren Tech com o Warren Games, que fazia sentido na minha cabeça no racional. Quando a gente enviou uma pesquisa para os cotistas, para os colaboradores, não, pelo amor de Deus, 95% falou para não unir. Então, primeiro, é importante sim ouvir, né, o seu investidor, o seu cliente, nesse caso, e também, é óbvio, explicar. A gente tem um processo de educação interna dos colaboradores, para que eles entendam, senão a gente não teve educação financeira, o que eles estão trabalhando, por que eles estão desenvolvendo aquele tipo de produto, para quem é, qual o público. Então, tem cultura e processo, elas vão caminhar juntos. E é óbvio, hoje, o que eu mais vejo, né, eu que tenho mais de 23 anos no mercado financeiro, é como a gente lida com a ansiedade do jovem que está entrando nesse mercado de trabalho. Primeiro que esse jovem, né, ele quer entrar e ele quer virar CEO no dia seguinte, né? Ele acha que ele vai virar CEO no dia seguinte, ele quer romper as etapas. É óbvio que tudo acontece mais rápido hoje. Eu vou empreender, eu vou ser CEO da minha empresa. Vai, mas será que você vai dar certo você sozinho? Você sozinho, você é CEO da sua empresa, ponto. Mas esse processo que é manter essa ansiedade menor, ela é importante. Mas trazer essa ansiedade, peraí, cara, é um processo, você vai passar por ele, tem um processo de aprendizado, tem toda uma curva. Então, lidar com essa cultura, trabalhando com performance e também puxando para baixo um pouco, que as coisas às vezes não acontecem no time que a gente gostaria, é importante também para manter... E aí, para você manter as pessoas motivadas. Como é que você mantém os colaboradores motivados se demora um pouco mais para acontecer, se eles não crescem como eles imaginavam, se o resultado não aparece e... Muita coisa a gente não controla, essa é a grande verdade. Às vezes depende do mercado. Poxa, no passado, esse ano ainda uma pandemia. Como é que você muda de rota isso? Mantém cultura, né, o propósito e o processo e as pessoas motivadas. Então, é trabalhar com esse ambiente, trabalhando com pessoas. As pessoas têm suas opiniões, suas divergências. Então, é isso, é trazer essa ansiedade, tentar sempre trazer um pouco para baixo essa ansiedade. E a outra, né, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Então, não comparar, o relativo sempre é trazer um pouquinho mais para a realidade do que acontece. Muito legal. É de verdade, a grama sempre vai ser verde do outro lado, né? Ô, Ricardo, você, obviamente, o fato de você ser uma startup, já não é mais, né? Já cresceu, já está para lá de startup, mas você nasceu digitalmente. Assim, uma cultura corporativa que pensa digital primeiro, ela precisa de algumas coisas, né? E ela é determinante aí para avançar. Como é que se cria uma cultura corporativa? Você citou, quando você falou antes, que é criar uma cultura voltada para a inovação, para a mudança. Como é que se cria? Se você fosse dar as dicas aí de como mexer na cultura para ter cara de startup sem ser startup. Tá no mudo, Ricardo. Desculpa. Imagina. Eu acho que tem várias frentes aqui. Eu acho que, na minha opinião, essa cultura não se cria, né? Ela se vive. Né? Então, a gente leva isso muito no walk the talk aqui. Né? A cultura é o que a gente faz, é o reflexo do que a gente faz quando ninguém está vendo, então isso está muito claro. Então, quando a gente iniciou, tiveram vários aprendizados de outras empresas que eu tive, que a gente começa aqui agora, onde a gente traz ali. Mas um pouco da cultura que a gente respira ali é como é que a gente faz melhor para o cliente o tempo todo ali. Então, eu sempre falo muito do cliente, eu acho que se vira ali um mantra, né? De como é que a gente leva cada vez, quais são os problemas que a gente resolve. Né? Isso nada melhor do que você perguntar para o cliente ali na ponta. E o que a gente tem aqui dentro de casa, que a gente acaba utilizando, e daí, assim, vários desafios, né, que a gente vê aqui. Então, e o nosso também não é fácil, né? Você começar numa empresa, a gente começou sem funding lá atrás, com dinheiro próprio, então cada um tem aqui sua historinha diferente. Tem a vantagem de você começar muito mais leve, né? E poder já entrar numa cultura que você imagina que seja digital ali, de inovação que a gente coloca. Mas eu acho que tem um grande exemplo, e eu gosto, acho que o Guilherme comentou ali, de como é que você mantém o seu produto-chave para os clientes que ainda consomem aquele produto
inovando para novos produtos simultaneamente, o que a gente chama aqui de máquina 1, máquina 2, máquina 3. Né? Então, como é que a gente deixa uma maquininha lá, que é o cliente que ainda está consumindo aquele primeiro produto, ele não está pronto para inovar com aquilo que você imagina. Então, a gente está falando agora de plataforma low-code. Né? Então, a gente imagina que uma dor muito clara é do apagão digital, não vai ter dev. Então, além da gente levar ele para a cloud, que eu acho que é um movimento que tem um vento a favor muito claro dele, eu acho que está ficando cada vez mais maduro o mercado para isso, a gente está, ao mesmo tempo, lançando uma plataforma low-code, onde a gente está ensinando um negócio tradicional, sei lá, de novo, uma empresa de logística ou de varejo, que ela vai ter que ser uma empresa de tecnologia. Ela não é mais uma empresa de logística, uma empresa de varejo. Ela é uma empresa de tecnologia que opera varejo, que vende na ponta. Então, é um pouco do que a gente vai fazendo ali o tempo todo, criando esses produtos simultâneos, né? Isso é um pouquinho do que a gente acredita e, obviamente, é muito do que o alinhamento estratégico, acho que da direção, até as últimas pontas, como é que a gente deixa todo mundo nessa mesma página, né? Que é o que a gente chama de cultura que a gente vai vivendo todo dia aqui. Muito bom, bacana. Eu queria pegar uma coisa, antes de pegar, Celso, tem duas perguntas para você aqui que eu vou fazer. A primeira eu sei que você talvez não possa responder, que é a seguinte: qual a próxima dica de investimento do seu filho? Ele, até pela idade dele, tudo é uma exposição muito grande em renda variável. Meus filhos têm uma exposição muito grande pensando no futuro e em renda variável, seja ela em empresas abertas, mas também via venture capitals, via private equity, ou seja, empresas fechadas. E aí você pode investir em startups e por aí vai. Então, eles têm uma exposição, eu diria, quase 100% nesse tipo de investimento, porque a gente olha o investimento de longo prazo. Então, como investidores, né, eu olho muito para essa parte de investimentos também alternativos. Muito legal. E aí eu vou engatar na segunda pergunta que também veio, que é a questão o papel social da educação financeira está ficando cada vez mais importante, né? E a gente fala muito das empresas terem esse lado do ESG, do impacto, né, social, do ambiente, da governança. A pergunta do pessoal aqui a educação financeira é uma alternativa para melhorar, né, para a inclusão social e para a inclusão digital das pessoas? Você falou dos seus filhos, agora não sei o quanto que eles sabem qual é a carteira que eles estão mexendo, eu imagino que você tenha educado, mas é um desafio interessante. E depois eu queria pedir para o Guilherme falar também sobre isso. Claro, sobre inclusão social, eu acho que é fundamental, porque quando você aprende a lidar com dinheiro, eu particularmente, que vim de classe média baixa, onde fui bolsista, tanto em colégio quanto em universidade, e mesmo novo consegui minha independência financeira, né, num Brasil onde ainda a gente não tem uma população que ainda reclama muito, né, tem esse lado do mimimi, olha, coitadinho, não entende a importância de ter um mercado aberto, isso que a gente está discutindo aqui, criações de empreendedores, eu brinco que não é reforma do imposto de renda, a gente está vivendo uma deforma do imposto de renda, essa é a grande verdade, tributos cada vez maiores, o nosso maior sócio é sempre o governo, você tendo prejuízo ou não, você paga lá em cima na receita, no faturamento, então isso é surreal. E quanto a população, grande parte, não entender a importância de um Estado menor e que as coisas não são de graça, nós pagamos via impostos, isso fica difícil. Quando elas entenderem cada vez mais isso está andando. Pode ser de uma maneira mais lenta que a gente gostaria, mas isso ajuda para quê? Para que a gente discuta isso, para onde a gente vai investir, empreender, a diversidade, que você precisa ter uma empresa sempre diversa, porque aí você ouve opiniões de todos, do pobre, do rico, e participa eles, porque são todos clientes. Então, isso é extremamente importante e abre um leque para que todos tenham oportunidade. Esse é o grande ponto. Uma economia aberta, isso gera oportunidade para todo mundo. E não ficar pensando, não, vou fazer um concurso, eu vou ser funcionário público, eu vou fazer isso. Peraí, não, cara. Por que você não pode empreender? Por que você não pode tirar suas ideias, né? Que seja não o sintoma, mas a causa que gera aquilo. Então, que se as pessoas entenderem muito isso através de uma educação, de lidar com o dinheiro, que elas entendam, poxa, cartão de crédito, é um empréstimo, e não o contrário, que se você juntar, se você investisse para uma parte do seu dinheiro, você vai
vai conseguir realizar seus sonhos, suas vontades, seja ela empreendeu ou não, e aí as pessoas começam a trabalhar, já falam em aposentadoria. A gente vai viver cada vez mais, vai conseguir trabalhar com 80, 90 anos, isso vai ser prazeroso. As pessoas com a minha idade hoje, com 45, muitos vão estar assim, eu cheguei a 45, o que eu faço? Não, agora está começando minha vida. Diferente do que foi no passado, né? Quando foi até instituída a carteira de trabalho, as pessoas viviam até 50 anos, então a gente vive em outro mundo, ainda bem. Então, é sim questão de inclusão, conhecimento, mas se as pessoas conseguirem conhecer mais isso, melhora tudo, a parte política e tudo, né? Então, eu acho que é fundamental essa parte de inclusão, sim, de informação e de educação financeira e lidar melhor com o seu dinheiro, que não é nada de errado, porque isso vai ser para você se preparar para uma aposentadoria, para uma vida melhor. Guilherme, é isso, né? Eu acho que a gente conversou algumas vezes, né, Silvia, sobre esse tema. Assim, eu sou muito crítico em relação a esse tema, né, porque assim, foram muitos anos, né? Quando a gente começou a Ágora, lá em 2000, a gente falava de educação financeira e assim, quando a gente olha hoje, né, o Celson falou no início, né, até hoje o brasileiro investe em pirâmide, até hoje, né, a gente o que mais funciona nas plataformas são os produtos de renda fixa com alta rentabilidade, porque tem o call do FGC, o cara sabe que se quebrar tem o FGC garantindo. Então significa que não adiantou muito todo esse movimento de educação financeira que a gente fez. Mas eu acredito muito na educação financeira básica. Aquele cara que vai aprender na escola como fazer um controle financeiro, como criar um orçamento, como controlar o seu dinheiro, saber que crédito não é uma coisa para loser que não tem dinheiro para crédito, é viabilizador de sonho, crédito é algo altamente positivo. Em toda a grande economia do mundo, crédito é muito bem visto. Aqui no Brasil, crédito é coisa do cara que não tem dinheiro para comprar à vista, né? E só restou a ele, né, o recurso de tomar dinheiro emprestado e tal. Então, assim, a educação financeira para explicar o que é isso, para fazer as pessoas entenderem que investimento de longo prazo, você pode aumentar a sua parcela de renda variável, de curto prazo não dá. Quer dizer, esses conceitos básicos, eu sou amplamente favorável. Acho que realmente são altamente necessários, né, ao cidadão. Agora, quando a gente fala de educação financeira, como se usa hoje, né, principalmente as plataformas de investimento usaram isso durante muitos anos, né, para captar cliente, aí eu acho que é uma outra história. Aí o que a gente está falando é de informação, não é de educação, né? O que a gente precisa é de informação, é de transparência na informação. Tem rebate, não tem rebate? Quais são os conflitos de interesse aqui, né? O que o agente autônomo ganha? Ele ganha com o giro da carteira ou ele ganha, né, com a sua rentabilidade? Então, acho que são coisas diferentes e a gente tem que separar muito bem, porque a gente costuma botar tudo no saco da educação financeira. E não é. A educação financeira que representa inclusão é a educação financeira básica, aquela que a gente deveria estar ensinando nas escolas e não ensina. Perfeito, perfeito. Bom, a gente já matou, tem mais pergunta aqui, mas eu vou botar um pouquinho mais para frente, que o mercado financeiro é muito atraente, né? Está voando pergunta aqui do mercado financeiro, tá uma beleza. Mas vamos falar um pouco de quebrar os moldes primeiro para poder seguir no mercado financeiro. Aí eu tenho uma pergunta para vocês todos, que é a seguinte: o que é mais importante, né? Desaprender hábitos velhos ou adquirir competências novas quando a gente está falando de quebrar molde, de fazer transformação digital, de abraçar a inovação, Quer começar? Quem quer começar? Ricardo, quer começar? Eu tenho uma resposta bem curta e rápida aqui. Eu acho muito mais difícil desaprender preconceitos que você tem sobre determinadas... Não é fácil, é gostoso, é sexy, é uma delícia. Então aqui, quando a gente teve até a transição, onde a gente vendeu uma empresa, começou outra, eu diria que o meu grande exercício aqui foi de desaprender muita coisa e chegar com a mente limpa, aberta para... Deixa eu ver, o que é esse mundo novo aqui, né? O que é esse mundo de VC, né? O que são esses valuations malucos? O que é esse mundo de startup disruptivo, né? Então, para mim é bem fácil explicar isso aqui. Legal. Ale, como é que é? Desaprender? Ricardão, concordo com você. Eu acho que quando você questiona o status quo, né, você vai lá e fala, por que se faz assim? Eu quero fazer diferente. Quando aquilo funciona, quando você aprende a fazer algo novo,
você vê que aquilo é melhor do que o anterior, eu acho que ele automaticamente substitui e você se torna melhor. Então, eu gosto muito de aprender o novo e ele acaba por si só, né, se provando quando você tenta, quando você tem a coragem, e ele acaba substituindo aquele hábito anterior. Bem bacana. Celson? Eu sempre fui movido por desafios, então eu adoro coisas novas, adoro aprender. E aí a gente entra em algo que eu estudei, a ciência do aprendizado, metacognição, que é aprendizagem, você esquece, aprende, quando você grava as coisas mágicas, você tem que esquecer para voltar a aprender. Mas é óbvio, o novo desperta. Eu gosto muito. O que você tem que despertar nos mais novos, para que eles sejam, né, para que eles busquem mais informação e conhecimento? Curiosidade. Então, para ficar uma dica para os mais novos tem que ser aquilo que você é mais curioso naquele assunto, naquele tipo de informação, vai gerar uma busca maior por conhecimento. Então você tem que fazer aquilo que te projeta mais curiosidade. É isso que mais motiva as pessoas, porque eu vejo desde meus filhos pequenos, o que gera maior curiosidade para eles, vão buscando, vão tentando aprender. É a mesma coisa, é buscar curiosidade. Eu adoro desafios, então para mim é fácil falar disso, né? O novo, essa diferença, o buscar sempre no mercado financeiro, sempre tive isso. Então acho fundamental a busca dessa curiosidade, é extremamente importante para você manter esse aprendizado. Guilherme, quando você lançou seu livro, a gente fez um podcast que foi sensacional. Quem não ouviu, eu já vou fazer minha propaganda aqui do podcast, para super a pena. E uma das coisas que a gente conversou também foi isso, né? O quão difícil é para os gestores, para as empresas tradicionais desaprenderem e quão importante é isso, né? Então, eu queria que você comentasse. Lá no livro tem um capítulo específico sobre o desaprender e por que eu acho que é tão importante? Claro que o aprender coisas novas é fundamental e é necessário hoje para qualquer profissional. Mas o desaprender é importante porque o desaprender é trazer ao mesmo tempo uma bagagem, uma experiência que é importante. Né? Eu talvez esteja falando aqui em causa própria pela minha falta de cabelos, nem cabelos brancos, é a ausência de cabelos. Mas, assim, você vai ficando mais velho, você vai valorizando mais a experiência, né? Natural, né? Advogando em causa própria. Mas a experiência é muito importante, né? Em muitas situações. Em outras, não. Em outras é importante você não conhecer mesmo, né? Eu mesmo, como empreendedor, em várias das empresas que eu criei, a falta de experiência foi fundamental, porque foi só devido à falta de experiência e conhecimento que eu me permiti, né, inovar. Então, mas em muitas situações a experiência é muito importante, e aí o desaprender é fundamental, porque quando você consegue, né, colocar em prática esse processo de desaprender, de se livrar das suas crenças, né, você consegue construir, né, algo, às vezes, muito mais relevante, porque você traz toda a sua bagagem. Né? Então, você imagina assim, um economista que não acredita em criptomoedas e, de repente, né, ele de tanto estudar aquilo ali, ele passa a acreditar. Né? Olha quanta coisa esse cara pode trazer, né, de bagagem, né, na mochila dele que ele tem ali, né, a favor daquele tema. Então, sem dúvida, aprender coisas novas é fundamental, mas não podemos esquecer que o desaprender é muito importante também. Maravilha. Vocês citaram, todos vocês de alguma forma citaram foco no consumidor, foco no cliente, a questão da dificuldade de levar todo o ecossistema, né, com você, quando você resolve quebrar. Tem um processo de quebrar o molde, digamos assim, né, levar, mudar o propósito. Do ponto de vista de como resolver esses desafios, né, obviamente, a primeira coisa é conseguir garantir que você está realmente ouvindo o consumidor, né, e o teu cliente, mas não só o de agora, né? Você tem que descobrir qual é o teu cliente daqui a 5 anos e tentar entender para onde você está indo, que é um outro desafio. Mas, principalmente, você conseguir levar com você um ecossistema, porque, Ale, você mencionou os corretores, né? Todos vocês têm algum tipo de ecossistema, alguns não tanto, porque são bem disruptivos, que é o caso das fintechs, mas você tem todo um conjunto ali que você está arrumando. Então, como é que você muda? Como é que você leva um ecossistema a acreditar que a mudança é boa e pular com você ali no vagão? Foi para mim essa, Silvinha? Isso, vou começar com você.
Legal. Eu acho que você muitas vezes não leva o ecossistema, você simplesmente irreleva alguns pontos que ele tem já intrínsecos e você faz o diferente. Muitas vezes você não precisa de mais algum daqueles agentes, você desintermedia, você usa o digital para trazer algo novo e direto ao cliente. Acho que todos nós aqui, né? Você tinha o agente financeiro, você tem a instituição financeira, o broker em tantos casos, que às vezes você vai direto no cliente, né? E a gente falou um pouquinho de ouvir o cliente para poder fazer essa mudança de ecossistema também. Então, se expor ao cliente é fundamental, senão você acaba fazendo algo que ninguém precisa e você pode mudar o ecossistema que for, que aquele negócio não traciona, né? Então, captar os dados, interpretá-los e tomar as decisões corretas são fundamentais. E você muitas vezes não leva o ecossistema, você simplesmente disrupta. E tem um ponto importante, acho que o Guilherme falou que eu adorei, aí como empreendedor nato, né? Eu tive a minha primeira empresa quando a gente se conheceu, desde os 17 anos, que muitas coisas que eu fiz foi simplesmente pela ausência total de conhecimento, tá? Eu não tive uma carreira corporativa, não tive uma carreira universitária, e simplesmente empreendendo, você não sabe um monte de coisa, você simplesmente vai lá e faz. E as coisas acontecem, os sistemas, eles acabam se moldando para algo novo, né? E isso é fundamental. Pessoas que pensam diferente, pessoas que talvez não conheçam qual é o status quo para poder fazer algo diferente. Isso que é a maravilha, por isso que o mundo muda e por isso que a gente pira, né? A gente adora aquelas empresas que hoje moldaram a nossa cultura, que hoje a gente admira tanto, que mudaram todos os ecossistemas, e isso é fenomenal. Acho que essa é a beleza de empreender. Valeu, Silvinha, deixa eu só complementar aqui, porque eu adoro essa frase que ele falou, que às vezes a ignorância do empreendedor é que leva à inovação. Puta, a gente usa bastante isso aqui dedicado. Se você souber tudo que você vai passar, todas as dificuldades que você vai ter, tem muita gente que nem começa. E aí eu também empreendo desde os 18 anos ali, e essa ignorância, entre aspas, ali, é o que leva a você começar sem saber de A a Z que você precisa, mas você começa a fazer. A hora que você vê, você está no D, está no E, está no F, você está evoluindo ali. Então, olha, eu concordo com você plenamente ali, que tem um pouco dessa loucura de arriscar, e tem coisas que eu não sei, mas vou saber lá na frente. É assim que as coisas vão andando, né? E quando mistura a ignorância com a ingenuidade, aí então sai de baixo, né? Com a inteligência também, né? De fazer isso e aprender rápido. Né? Daí é uma combinação explosiva ali, né? Eu vou aproveitar que o Ricardo tocou no assunto e ia perguntar, porque aqui só tem empreendedor, né? O Guilherme é empreendedor serial, todo mundo empreendedor há muito tempo, o Chalson também. É isso mesmo? É melhor, tem certas coisas que é melhor não saber? E deixar acontecer, Guilherme, é isso? Com certeza. Quando eu fui começar lá a Ágora, eu nunca tinha trabalhado no mercado financeiro, não fazia ideia do que era mercado financeiro, né? E algumas coisas que para mim soaram extremamente estranhos, como, por exemplo, cadastro, né? O cadastro, o cara tinha que reconhecer a firma, imprimir, reconhecer firma, cópia autenticada de comprovante de residência, levar fisicamente ou mandar pelo correio para a corretora, né? Aquilo para mim foi uma coisa tão absurda, que eu falei, tinha um advogado lá, eu falei, você está louco, não é possível que a regulamentação exija isso. Ele, claro que existe, você não leu a regulamentação? Eu falei, não li nem vou ler, vamos pensar numa coisa que dê para fazer. E a gente foi ao Banco Central, ao CVM e tal, enfim, e aprovamos um fluxo, né? A gente começou a pensar assim, qual é a forma de fazer isso acontecer. E assim nasceu o cadastro digital para corretoras no Brasil, assim, da ignorância, né? Então, sem dúvida, é fundamental. Muito bom. Seu som é isso? Vai que dá certo? É isso? Quase isso. Porque, assim, o futuro ninguém sabe, nunca é claro. Se a gente ficar só pensando, não, vai dar certo, vou fazer isso, tal, não adianta, vai ter que mudar, a gente muda muito no meio do caminho. Você imagina algo, quando você começa a implementar, no final você fala assim, peraí, não era nada do que eu imaginava ter. Mas é isso, faz parte desse processo. E isso a gente vai discutir, que é o aprendizado, é o lado também do desaprender, de fazer coisas novas, e são desafios. Eu acho que é aproveitar a jornada, que é maravilhosa das nossas vidas. Aproveitar essa jornada, tomem risco, aproveitem mesmo, que isso faz parte da vida. Ficar em casa esperando as coisas acontecerem, elas não acontecem. Eu acho que é isso que vale a pena. Muito bom. É verdade, os tempos pedem um certo desapego, né? Eles pedem um certo espírito desbravador ali, que
Eu entendo que seja muito difícil para as empresas incumbentes, porque, como a gente falou no começo, tem a impressão de que nada vai mudar, tem aquilo que está dando certo, a decisão pelo medo, às vezes, ela é precipitada, decidir mudar sem ser pelo medo, como diz o Guilherme, talvez seja o melhor caminho, mas exigir essa coisa de pular, que nem tudo vai ser conhecido, talvez seja o grande conselho que vocês tenham dado aí para quem é incumbente e precisa avançar nesse caminho. Está rolando muita pergunta do mercado financeiro. Celson, você botou fogo no negócio quando você falou de pirâmide. Aí já tem gente perguntando aqui se... Pois é. Já tem gente perguntando aqui se NFT é pirâmide. Eu tenho a minha opinião, vou esperar a sua, para mim não é, mas vamos lá. E a outra pergunta que vai na mesma linha é o mercado de cripto, né? Eu queria ouvir vocês, você e o Guilherme principalmente, mas também o Ricardo e o Alê, porque todo mundo já tem um pezinho no cripto ali. Mas NFT é pirâmide, começando por aí. Se fosse falar pela resposta final de cripto, acho que tem que ter, só que você não pode ter uma parcela muito grande do seu patrimônio por conta da volatilidade. Isso é interessante, que hoje no Brasil você está tendo um volume maior de pessoas investindo em cripto até do que renda variável. Então tem que tomar só um pouco de cuidado disso. Outro dia peguei um motorista de aplicativo, ele falou que ele foi demitido, botou 100% em cripto, estava vivendo disso. Eu falei, não faça isso, né? Por conta da volatilidade você pode perder boa parte. Mas acho que tem que ter só a parcela pequena, diria de 2% a 3% dos seus investimentos, porque não fariam falta para o investidor. Olhando o NFT, não. Depende do que você coloca ali dentro. Essa é a grande questão. O que tem ali dentro da NFT? Essa vai ser a discussão, o que foi colocado ali. Então, pode ser uma pirâmide ou não. Mas a discussão sobre isso não seria. A discussão vai ser sobre o que é colocado dentro do NFT. Se eu fosse resumir para não me alongar muito, porque é uma discussão longa sobre isso. Sim, mas criptomoedas, sim. Vale a pena, que eu acho que esse é o futuro, também entra na parte disruptiva, tem a discussão sobre governo, tem a discussão sobre lastro, mas isso entra muito nessa discussão dos economistas. Muitos não acreditavam, no decorrer do tempo passaram, alguns a desaprender e passaram a acreditar em criptos. É isso aí. Guilherme, do ponto de vista de carteira, bom, NFT, eu queria ouvir tua opinião também, porque há muitos investidores lá fora apontam o NFT como uma grande oportunidade para você fazer outros tipos de negócio, né? A tokenização dos bens pode ser um caminho interessante. Como é que você olha para isso tudo? Eu sou fã de cripto, né? Eu opero nesse mercado desde 2011 lá na Singularity dou aula de blockchain e cripto. Então, assim, é um tema que, para mim, é muito atrativo. Eu acho que a gente está passando por uma grande transformação no acesso ao capital, né? Então, é uma mudança no mercado de capitais como um todo. O NFT é parte dessa mudança, né? Toda a descentralização financeira, esse movimento DeFi, né, que está acontecendo, eu acho que a gente está assim, no início de todo esse movimento. A gente vai ver muita coisa por aí, os bancos centrais estão reagindo com as CBDCs, as moedas digitais soberanas, que é um movimento interessante, mas que não invalida em absoluto todo o movimento de criptomoedas. Então, eu acho que a gente está passando por uma grande transformação na sociedade. Blockchain é uma tecnologia, de fato, disruptiva, né? Eu não gosto muito de usar o termo disrupção, porque eu acho que ele acaba sendo muito mal empregado, mas, nesse caso, o blockchain é de fato disruptivo, porque viabiliza uma série de novos negócios, novos modelos de negócio que não existem hoje. E eu acho que a gente vai ver uma grande transformação aqui daqui para frente e todo mundo que tem interesse no mercado financeiro tem que estar muito atento a isso. E, principalmente, livre de preconceitos, livre de suas crenças, entendeu? Eu acho que, assim, se você não se livra, você cai no famoso viés da confirmação e tudo que você vai ler, estudar, vai só confirmar o que você já acredita. Então, você tem que se livrar dessas crenças e avaliar, né, de uma forma muito mais técnica todas essas possibilidades. Muito bom. Gente, estão me apitando aqui. Eu estiquei um pouquinho com vocês, porque me deram um lastro aqui, falaram que eu podia avançar mais uns 10 minutos e o pessoal está elogiando a conversa, eu estou deixando. Mas agora me pediram para encerrar. Bom, eu queria
agradecer muito, muito. Foi uma conversa sensacional. Os insights que vieram, eu acho que são preciosos para quem é incumbente, para quem é startup, para quem está pensando em empreender. Então, eu queria agradecer demais a experiência de vocês somada. Foi um privilégio ter e espero que a gente possa ter isso mais outras vezes, porque é sempre um prazer muito grande conversar com cada um de vocês. Obrigada mesmo aí, gente. Um prazer, Silvinha. Boa tarde a todos aí.